pouco sobre o reino de Deus hoje de manhã. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre o reino de Deus agora à noite. Para quem não estava aqui, eu quero fazer um minuto de recapitulação sobre o que nós tratamos hoje. Nós vimos hoje que o reino começou, a ideia de reino começou na criação, quando Deus criou o homem, criou o universo, e deu o universo e o planeta para que os nossos pais, Adão e Eva, reinassem ali. E o reino de Deus que começou em Adão e Eva foi um reino de uma história perfeita. Até que o pecado entrou na experiência humana e o reino foi dado num mau negócio feito com Satanás. Satanás, ele passa a ocupar a terra, ele passa a ocupar o planeta como se ele fosse o rei. E o próprio Jesus, ele vai dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, Satanás, mesmo que tenha sido de uma forma imoral, de uma forma ilegítima, mas ele dominou o mundo e ele conquistou isso aqui e ele reinou aqui. Acontece que algo aconteceu na história do qual Satanás não estava esperando, pelo menos por algum tempo, que foi a vinda do Messias. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio para resgatar o reino que foi perdido em Adão. E é uma restauração provisória de tudo aquilo que se perdeu. Por que eu digo provisória? Porque ainda a gente vive num mundo caído, num mundo onde há o pecado, num mundo onde Satanás está presente e ainda nós morremos. Então, nesse primeiro estágio do reino de Deus, ele está em caráter provisório. Cristo vem, traz o reino outra vez, restaura o reino aqui, para que quando ele voltar a segunda vez, o reino seja absolutizado. Então, nesse primeiro modo, ele está de caráter provisório, por causa da presença do pecado, mas quando ele voltar, o reino de Deus será absoluto. E nós teremos uma dimensão daquilo que ele prometeu desde sempre. Então, mas hoje, eu gostaria de falar a relação entre igreja e reino. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa mensagem, para que você possa saber o que você é. Tem gente que não sabe o que ele é. Aliás, tem gente que não sabe o que está fazendo aqui dentro. Então preste atenção. Hoje eu fiz uma referência à religião, não é? E a religião, ela é algo terrível para a fé cristã, porque na minha interpretação do joio e do trigo, a religião é o joio que o diabo semeou no meio do trigo. De tal maneira que hoje você não consegue separar igreja e religião. Então, nós trafegamos em 3 terrenos minados: reino de Deus, igreja e religião. E a igreja, ela tende mais a ser um aspecto religioso do que algo que pertence ao reino de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nesta palestra, nessa aula, nesta mensagem, para que você possa entender o que você é e o que você faz aqui. E quando eu falar igreja, você pode entender Casa na Rocha, você pode entender Assembleia de Deus, luterana, presbiteriana, batista, qualquer denominação cristã, qualquer uma delas. Quando eu falar igreja, eu estou falando de qualquer uma. Mas como nós estamos nessa igreja querida, que é a Casa na Rocha, eu estarei falando de qual igreja? Casa na Rocha. Mas antes, vamos abrir a palavra de Deus e depois nós vamos trabalhar as transparências, não, né? Agora eu fui lá para a década de 80. Nós vamos trabalhar os slides para uma melhor captação para vocês daquilo que eu quero apresentar. Eu gostaria de convidar vocês, por gentileza, a abrir o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. O subtítulo é a Confissão de Pedro. Mas eu gostaria de ler também, eu gostaria de ler apenas o verso 18 e 20. Todo mundo encontrou Mateus? Mateus 16, 18 a 20 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um dos textos mais maltratados pela igreja e pela teologia brasileira. Hoje de manhã eu falei que nós brasileiros somos latinos. E nós, na nossa latinidade, a gente gosta muito de romance. E nós romanceamos muitos textos das Escrituras. E quando a gente tira a lucidez e põe o romance, acabou a interpretação bíblica. A gente vive uma falsidade, uma mentira e uma ilusão. Porque a ideia do romance, dentro dessa perspectiva bíblica, ela se torna uma ilusão para nós. Mas eu quero, talvez aqui, ser desagradável, porque quando a gente fala a verdade, é tão ruim, né? É tão bom ficar na ilusão. Você sabe por que quando uma pessoa está em doença terminal, usa-se um eufemismo para fulano foi desenganado pelos médicos? Não é assim que a gente fala? Você já parou para pensar o que é estar uma pessoa desenganada pelos médicos? Desengano significa que alguém estava sendo enganado. Qual era o engano? Que eu vou viver para sempre. E o médico, o chato, ele tira a minha ilusão. Aí para não dizer assim, você vai morrer, o médico fala, ó, você está desenganado pela medicina. O que eu estou dizendo? O que o médico está dizendo? Tu vai morrer. Mas para não ser duro assim, né? Então ele fala, você está desenganado. Então, se eu estou desenganado, é que eu saí de um engano. Qual era o engano que eu tinha? Que eu ia viver para sempre. Então a ilusão é isso aí. Então eu gosto de trabalhar muito essa questão da racionalidade, não o racionalismo, racionalidade. Tem muita diferença, racionalidade e racionalismo. Por quê? Porque a gente tem uma fé cristã mais baseada, mais sólida, mais firme, mais real. Tá? Então esse texto trata o seguinte, Jesus está dizendo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então veja, Pedro faz uma confissão, e a confissão era que Cristo era o Filho do Deus vivo. Eu ainda vou vir aqui trabalhar esse texto, viu, pastor? Eu não vou nem entrar em muito detalhe, porque esse texto aqui é um seminário, só esse texto aqui. Mas enfim, Jesus vai dizer, a palavra igreja não foi inventada por Jesus. A palavra igreja não foi inventada pelos apóstolos, e a palavra igreja não foi inventada pelos pais da igreja, pela patrologia. Não. A palavra igreja já existia nos dias de Jesus. A palavra igreja que você vai estudar, e o pastor Giovanni já estudou isso com certeza, qual é a interpretação que dá para a palavra igreja? Ok, se você for procurar num qualquer dicionário, você vai dizer o que é igreja? Eclésia, chamado para fora. Mas nunca ninguém explica chamado para fora da onde. A palavra igreja é a união de duas palavras do grego, ek, que equivale ao nosso ex-motorista, ex-cobrador, ex-professor. Esse é o que está fora de alguma coisa. No caso de uma profissão, esse é o que não está mais na profissão, ele está fora. Então, é a junção de duas palavras do grego, ek e klesian. Klesian significa um ajuntamento em torno de um assunto ou de algo. Eclésia, o pastor falou. Eclésia significa igreja. Mas igreja, eclésia, o que significa? Assim, o Império Romano, como ele era vastíssimo em toda a Europa, com cerca de mais de 8.000 quilômetros de extensão, o César, ele não podia estar presente fisicamente em todo o seu vasto império. Então, o que o César faz? César, ele elege alguns representantes, e esses representantes são colocados em várias províncias romanas. Então, essas representações de César nas várias províncias romanas eram chamadas de eclésias.
Porque eles estavam reunidos em torno de um assunto ou de algo. No caso do Império Romano, eles estavam reunidos em torno do César e em torno de um assunto, que era o Império Romano. Ek é porque eles estavam fora de Roma. Então, era um ajuntamento de um grupo de pessoas ou de algo fora de Roma. No caso, eclésia significa isso. É um representante, é um embaixador do Império Romano em uma província qualquer. Por isso que Jesus aqui, ele usa o pronome possessivo minha igreja. Por quê? Porque César tinha dele. Capite? Tem italiano aqui? Capite? Então, quando ele diz minha igreja, por que ele fala minha igreja? Porque os discípulos sabiam o que era uma igreja. Pilatos era a igreja do César. O Pilatos, governador romano, ele era uma eclésia. Então, Jesus vai falar, minha igreja. E aí ele vai dizer, Jesus vai dizer, a minha igreja é diferente da do César. Onde está a diferença? O Cristo fala. No versículo de número 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui vai muito de um romance brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum exército ataca com portas? Lembra lá dos filmes medievais? Um castelo está sendo atacado por um exército inimigo. O rei dá essa ordem: pegue as portas do castelo e avance. Não, por quê? Porta, ela é o quê? Qualquer porta. É uma proteção, então não existe ataque com porta, ninguém ataca com porta. Você tem uma porta da tua casa, você tem uma porta para proteger a tua casa, ou se algum ladrão quiser invadir, você vai arrancar a porta e vai atacar o ladrão com a porta. Quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que o inferno ataque a igreja, mas nós brasileiros gostamos demais desse negócio. É porque as portas do inferno não viram um auê na igreja. Mas esse auê não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com a emoção latina. Jesus quis dizer o seguinte, no grego ele está falando Hades. Havia um ditado muito popular no mundo romano, e os discípulos conheciam, porque eles faziam parte, a Judéia fazia parte da província romana, eles tinham um ditado que dizia o seguinte: fulano pode ser quem quer que seja, mas as portas do Hades vai prevalecer contra ele, ou seja, ele vai morrer. Fulano pode ser rico, pode ser o cônsul, pode ser imperador, pode ser rei, pode ser pobre, pode ser qualquer tipo de pessoa, mas ele vai morrer. Essa é a ideia do Portas do Inferno. Porque a ideia que se tinha no passado era que todo mundo que morresse entrava nas portas do inferno ou passava pelo Hades. Quando você estuda grego, quando você estuda a história grega, a mitologia grega e a cultura grega, você vai ver isso muito forte. Fulano morreu, ele vai para o Hades. Ou ele vai passar as portas do Hades. Então Jesus está exatamente dizendo isso. As portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja serve a um Deus vivo. E uma coisa mais interessante que a gente observa nesse texto é que quando ele funda a igreja, na verdade a igreja não existia ainda aqui. A igreja só vai existir 50 dias depois que ele morre. Quando ela nasce no dia do Pentecoste. A igreja nasceu no dia do Pentecoste. Então a igreja não existia aqui. Tanto é que Jesus usa o pronome no futuro, o verbo no futuro. Sobre essa pedra edificarei. Ele não disse eu estou edificando. Eu edificarei. Então, quando é que ele edificou? 50 dias depois que ele morre, ressuscita, ele fica 40 dias. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe quantas pessoas tinha em Jerusalém que era cristão? 500. E a ordem que ele deu quando ele subiu ao céu, qual foi? Não se distanciem de Jerusalém. Não é isso, pastor? Fiquem aqui. Quantos que receberam o Espírito Santo? 120. Cadê os 380? Não acreditaram. Se demora mais 10 dias, não tinha 120. Então veja, as portas do inferno. Então eu quero
eu quero tratar, não quero me demorar muito, eu acredito que até meia-noite eu termino. Então veja, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O que é a Casa na Rocha? É uma igreja do Senhor Jesus. Aí você vai dizer amém. Agora, a Casa na Rocha é o quê? É um movimento religioso? Casa na Rocha é o quê? É um segmento religioso? O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu venho adorar. Mas será que é isso mesmo? Não, não é isso. O que é igreja? Ou pelo menos o que é igreja na ideia do Cristo e não na nossa cultura. Principalmente a nossa cultura religiosa. O que é a igreja do Cristo? A igreja do Cristo, ela é a agência do reino de Deus. Ou seja, nós estamos presentes no mundo para trabalhar. É o que a gente menos faz. Nós vimos hoje de manhã que quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. Mas quando ele subiu ao céu para voltar daqui a algum tempo, ele deixou a igreja aqui para continuar a obra que ele deixou. O que ele deixou aqui? O reino. O que é uma igreja? É embaixadora do reino. Nós estamos aqui para dizer à população do mundo que existe um reino. Esse reino está pronto para todo aquele que o aceitar. Gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é religião, porque se isso aqui for religião, nós não somos diferente do Islã, nós não somos diferente do bandismo, nós não somos diferente do islamismo, nós não somos diferente do budismo, nós não somos diferente do confucionismo. A única diferença é quem você vai ouvir. Se nós somos um grupo religioso, nós estamos mortos. E o que um grupo religioso faz? Ele só se reúne sem que tenha um alvo maior. Qual é o nosso alvo maior? Ser representante do reino de Deus aqui. Jesus foi, deixou o reino e deixou a nossa responsabilidade representar o reino de Deus. Pelo amor de Deus, será que a gente não entende isso? A gente cantou uma música aqui muito romântica na vida de muita gente. Mas na prática não existe, pastor. Eu fico triste com uma coisa dessa. Quando você pega lá na oração dominical. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que já aceitou Jesus? Levante a mão. Uma pessoa só. Você. Cuidado com as perguntas que eu faço. Qual é o teu nome, querida? Lislaine. Crislaine. Crislaine, faz quanto tempo que você converteu a Cristo? Desde pequena, vamos dizer aí, uns 15 anos, né? O pregador tem que ser simpático, né? Crislaine, por que você não morreu quando você converteu? Não, por que você não morreu? Por que quando a gente converte a Cristo a gente não morre? Não. Porque Deus quer que usar nossas vidas como pregadores do reino. Veja, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Falar nisso, Pai nosso que está no céu, foi uma agressão para quem escutou. Porque a gente já está acostumado. Mas para um judeu que sequer pronunciava o nome de Deus, já chamar ele de Pai era uma coisa horrorosa. Mas quem está falando é o Cristo, né? Ensina-nos a orar. Ou quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso, o cara quase morreu do coração que fez a pergunta, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que ele não disse, deixa eu ir ao teu reino? Ele disse o quê? Venha ao teu reino. Ora, como é que o reino pode vir? A única maneira do reino vir através da pregação do Evangelho. Por que nós não morremos quando convertemos a Cristo? Porque a nossa função não é ir para o reino, é trazer o reino para isso aqui. Então, se eu não tenho essa percepção de que eu sou o embaixador do reino de Deus aqui como igreja, igreja não é religião, igreja é um grupo de pessoas que aceitaram a Cristo como seu Senhor, seu Salvador, como seu Rei, e aqui eles vão dar resposta a isso que Ele veio fazer.
Então veja, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, mas a gente canta e chora. O teu, eu não sou bom de cantor não, tá? O teu reino, lá, lá. A gente chora, mas não faz nada pelo reino, a gente canta uma ilusão. Quantos de vocês saem para orar nos hospitais? Quantos de vocês vão fazer trabalho entre os detentos? Na cadeia pública? Quantos de vocês saem das casas e vão visitar casas que estão sendo destruídas pelo pecado? Quantos de vocês vão orar para expulsar demônios? Quantos de vocês vão pregar o evangelho nas ruas? Isso é igreja. Isso é igreja. O que a gente reúne aqui? A gente reúne aqui, veja bem, igreja só pode ser igreja como coletividade. Agora é igreja. Igreja Casa na Rocha. Mas quando a gente vai embora, já não somos mais igreja, nós somos cristãos. E como cristão eu dou testemunho da minha fé. Mas como igreja eu estou reunido. Para ser igreja precisa de dois. A igreja estava reunida na casa do pastor Giovanni. Tinha quantas pessoas lá? 3. Não, é isso aí mesmo. Jesus falou onde 2. Então preste atenção. Leiam aqui, vou ler aqui para vocês. Nós temos 3 perigos que enfrenta a igreja e reino de Deus. Vamos lá. Primeiro perigo é o da identificação da igreja com o reino. É responsável por dar maior densidade do reino no mundo. Ela não é o reino, mas é do reino, sinal do reino, instrumento do reino, e deve assumir o compromisso de dar a maior visibilidade possível à presença do reino de Deus nesse mundo e na história. Então, qual é o primeiro perigo que enfrenta a igreja e reino? É a igreja, é a identificação da igreja com o reino. Eu cansei de ouvir dizer, nós somos o reino. Nós não somos o reino. Nós fazemos parte do reino. Nós não somos o reino. E nossa função é dar maior visibilidade a esse mundo que há um Deus que precisa de ser divulgado, anunciado, conhecido. E o único povo que vai fazer esse Deus ser conhecido é a igreja Casa na Rocha. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer que aconteceu, caiu uma bomba aqui onde nós estamos, o Putin errou o míssil e o míssil caiu aqui. Deixa eu falar o que está acontecendo, né, para a gente entender melhor. O Putin errou o cálculo e a bomba e o míssil caiu bem aqui. Eu quero fazer uma pergunta. A cidade de Umuarama vai sentir falta da igreja Casa na Rocha? A igreja Casa na Rocha faz alguma coisa relevante para esta sociedade? Pensem bem, gente. O que Casa na Rocha está fazendo representando o reino de Deus? Percebem? Então veja, Deus precisa ser conhecido. Você sabe qual é a diferença entre império e reino? Por que a Bíblia nunca chama reino de Deus de império de Deus? Porque a diferença entre império e reino é que o império, o governante toma o poder no poder da espada. Reino, os súditos pedem o rei. Por isso que a Bíblia não chama o reino de império, é reino. E Pedro vai dizer isso. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos adiante aqui. A
A igreja trabalha para a proclamação do reino e recebe sua constituição, a Bíblia Sagrada do reino. A igreja é limitada e orientada pela revelação do reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua vinda, sem que em qualquer ocasião ela se transforme no próprio reino. Nós vamos ser um representante do reino. E isso significa que se a igreja Casa da Rocha crescer, o reino de Deus cresce. Na física tem 3 forças. Tem professor de física aqui? Eu sei que tem professores aqui. A minha esposa é professora. Quem mais é professor aqui? Mais uma sofredora. Professora de quê? English. Você é professor também? Mas tu é metido, hein? Então veja, há 3 forças na física. Agora vou relembrar a mente de vocês. Cinemática, estática, dinâmica. As 3 forças na física. A força estática é aquela força que atrai os corpos para si. A força dinâmica é a força que está sempre em movimento. E o reino de Deus, ele é dinâmico nesse sentido. Ele está sempre em movimento. Como é que o reino de Deus se movimenta? À medida que a igreja prega o evangelho, o reino de Deus vai crescendo. Porque o reino de Deus não é visível à aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. À medida que quando a igreja Casa na Rocha, ela está pregando o evangelho, vocês são aqui, o pastor falou, tem mais de 100 pessoas que vêm no culto. Mas se você pegar 100 pessoas dessa igreja, pelo amor de Deus, 100 pessoas transformam o mundo. Nós somos transformados por 12. Então, se vocês se subdividirem em grupos e atacar esta cidade, pregando o evangelho do reino, fazendo Deus sendo conhecido, essa igreja vai crescer. Por quê? Porque o reino vai crescer. Então a ideia não é fazer a igreja crescer, a ideia é fazer o reino de Deus crescer. E a igreja, ela recebe a consequência desse crescimento. Não é convidar as pessoas aí no culto, é levar o culto até as pessoas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho do reino. Ok? Entenderam isso aqui, meus irmãos? Amém? Então vamos adiante. Somente a igreja tem a luz e o sal. E é a principal agência do reino, porque percebe a verdade sobre Deus, sua natureza, ética, vontade e, sobretudo, opera no esforço evangelizador da nova ordem ou de uma recriação de todas as coisas. Em sua constituição original, a igreja recebe a revelação especial de Deus, enquanto que o Estado e a família, apenas a luz natural. Tanto o Estado como a família conseguem perceber algo sobre a vontade moral de Deus de forma natural. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: reino de Deus, ele trabalha em várias frentes. No campo da salvação e no campo da proteção da humanidade. No campo, eu poderia falar sobre isso, eu não vou falar porque é muito extenso, mas é só para você ter noção. Há forças do reino presente na sociedade que não tem nada a ver com salvação, mas que são agentes do reino sem que eles se saibam ser. O Estado, não um Estado corrupto, não um Estado opressor, não um Estado tirano, mas o Estado, ele visa promover bem-estar à sociedade. A família, a polícia militar, o serviço do judiciário, não corrupto, mas a instituição, não quem faz, mas a instituição, entende? São forças do reino de Deus que visam proteger a sociedade. E a igreja trabalha no campo da salvação, no campo da eternidade. Então, a igreja, ela é a luz e o sal. Né? Vamos adiante. O reino não se confina nas fronteiras da igreja, ele não se manifesta apenas no seio da igreja. A soberania do reino de Jesus extrapola o campo da atuação e da presença da igreja, agindo permanentemente no mundo, visível e invisível.
Gente, Jesus nos formou para que a gente fosse diferença na sociedade. Isso aqui não é encontro de gente boa, por mais que vocês sejam. Isso aqui não é encontro de grupo de pessoas religiosas, porque religião não cabe dentro do reino de Deus. Isso aqui é um encontro de gente que serve a Jesus, que está durante a semana inteira enfrentando as trevas. E vou dizer mais, nunca no Brasil se precisou tanto da igreja quanto na pandemia. Eu preguei lá em Campo Mourão, eu nem tive medo de ser preso. Porque você sabe que tudo hoje está na rede social, né? E eu disse assim, e numa pregação, num arrobo da pregação, eu falei com o prefeito da cidade: prefeito, não queira calar a nossa voz. Igreja reunida não é igreja aglomerada. E se não morreu mais pessoas no Brasil, foi porque a igreja estava orando para Deus salvar o Brasil. Mas teve muitos irmãos que ficaram com medo, né? Isso não é igreja. Pastores, isso não é igreja. Igreja que ficou com medo do Covid. Igreja que ficou com medo de cultuar. Reino de Deus está aqui. E esse reino a gente tem que dar para as pessoas. A gente tem que oferecer para as pessoas que estão em desespero. A igreja deve ser aquela parte do mundo que não faz parte do sistema pecaminoso do mundo, mas deve ser a comunidade que celebra o reino, vive o reino, prega o reino, mesmo que o reino esteja longe das nossas compreensões. A gente nem sempre entende muito bem isso não, gente. Mas eu tenho que pregar o reino, viver o reino e fazer com que o reino seja conhecido através da minha igreja. Então, a igreja ela não deve fazer parte do sistema pecaminoso. Mas ela deve lutar contra esse sistema. Existe um sistema. A palavra cosmos, ou melhor, a palavra mundo no Novo Testamento, ela origina-se de cosmos. Cosmo vem de cosmologia. De acordo com a história, quem cunhou a palavra cosmos foi Aristóteles. Aristóteles, ele olhando para o céu, vendo as estrelas bem organizadas e tal, ele disse, isso é um cosmos. O que é cosmo? Cosmo significa um sistema organizado onde todos aqueles seres ou aquelas coisas que estão dentro do sistema vivem numa harmonia. E a palavra cosmos, no grego, é isso, é um sistema organizado. Então, a palavra cosmos, no grego, é traduzida no nosso português para mundo. Então, existem 3 tipos de mundo no Novo Testamento. Vamos lá? Primeiro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É cosmos, mas dentro do contexto, a Bíblia está dizendo que é para a gente não ficar compactuando com o sistema caído de corrupção, de ladruagem, de bandidagem, de glórias desse mundo, glórias corruptas. Igrejas que fazem aliança com políticos para receber benesses. Tem muitos fazendo isso. Agora então vai ser um auê. A outra palavra mundo no Novo Testamento é Deus amou o mundo de tal maneira. É cosmos também. E o mundo são pessoas, porque vivemos um sistema organizado, que é o cosmos. Né? E existe que Deus criou o mundo, cosmos, ou a natureza em si. Então, vocês percebem que a igreja ela está presente neste mundo, mas não pode fazer parte do sistema caído. Vamos adiante. A igreja vive num mundo caído. Vocês estão vendo a figura que eu usei ali? O tubarão pronto para comer a pessoa que está nadando. A igreja vive num mundo caído. Esta desordem se expressa no âmbito individual, social e, consequentemente, sistêmico. E no processo da redenção dos homens, que o mundo vai
retomando ao que é possível de restauração nessa ordem e, finalmente, sua redenção completa, que terá a sua máxima na Nova Jerusalém. Nós vivemos num mundo caído. E qual é a nossa função como igreja representante do reino? Resgatar as pessoas para Jesus de Nazaré. Jesus é o rei desse reino. É esse Jesus que a gente glorifica. É esse Jesus que a gente fala, que a gente adora. Mas adorar aqui não vale. Porque a palavra adoração, ela é muito mais do que a gente imagina. Ela não é só cantar. Adoração significa obedecer. Quando você perdoa alguém, você está adorando a Deus. Quando você prega o evangelho, você está adorando a Deus. Quando você ora por alguém, você está adorando a Deus. Quando você canta aqui, você também está adorando a Deus. Então, a adoração é obediência. Então, quando a gente vive num sistema caído, a função da igreja é fazer com que esse sistema seja o melhor possível para Deus. Vamos voltar à história do sal. Vós sois o sal. Ora, uma das funções do sal é retardar o apodrecimento. Não era assim que no sítio os nossos avós faziam com peixe, quando não tinha eletricidade nem geladeira? Como é que conservavam as carnes? Mete sal. O sal está lá. E ele vai retardar o apodrecimento. A sociedade está apodrecida, mas a igreja presente nesse mundo retarda o apodrecimento. Porque a igreja vai dar expressão da sua fé e ela vai trabalhar para Jesus. Ora, para que esse monte de curso que o pastor está anunciando aqui? Para vocês ficarem bonitos? Não! Os montes de cursos que o pastor Giovanni está fazendo com vocês é para preparar vocês para servir a Deus melhor como igreja. Não adianta uma pessoa ter o conhecimento para si. Conhecimento para si é suicídio intelectual. Todo conhecimento tem que ser passado. Tudo aquilo que vocês aprendem nos cursos, e olha, façam esses cursos, porque vocês serão cristãos melhores para servir a Deus melhor como agentes do reino de Deus. Para vocês não falar bobagem por aí. Principalmente ficar falando de religião. Eu era jovem da igreja, eu já fui presidente de juventude, nem parece, mas já fui. Em 1987, eu era presidente da juventude. O pastor Giovanni já era pastor fazia tempo. Então, em 1987, eu era presidente da juventude, e nós organizamos ali no bairro um monte de gente para ir nos hospitais orar. E aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil era muito parceira nossa, a igreja, que eu sou da Igreja Luterana Livre. Então, a Igreja Luterana Livre, Presbiteriana do Brasil, Batista, nós fizemos lá, arrumamos, sei lá, umas 40, 50 pessoas, dividimos em grupo de 3, misturamos o povo para não ir no pessoal na minha igreja só, e a gente foi nos hospitais. Então, que coisa legal, um sábado à tarde. E eu fui com 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Chegamos lá, o doente lá, e pererê parará, eu tinha 19 anos, eu só ficava na minha, assistindo, orando em silêncio, aquela coisa toda e tal, e deixava os espíritos falarem. Aí falaram, e bonito até ler o Salmo 41, não me esqueço isso, que na doença o Senhor afofa a cama, eu não esqueço isso. E é verdade, né? Agora vamos orar a pessoa tinha recém-operado do coração. Vamos orar, vamos. Aí o irmão chegou, não, aí o irmão foi orar. Vamos orar, então vamos. Aí eu fiz assim, o irmão fez assim, aí fomos orar. E aí o irmão foi orar, aí a irmã falou assim, irmão, você não vai impor a mão não? Impor a mão por quê? Não, porque na minha igreja só pode orar para o doente impondo a mão. Aí ele falou assim, não, minha irmã, não precisa não. Falei, pronto, vai dar confusão esse negócio aí. E aí o irmão falou, não precisa, Deus ouve a nossa oração, a gente não precisa impor a mão. A irmã falou assim, não, se não tiver imposição, Deus não cura. Aí o homem lá, gente, vocês vão orar por mim, vamos discutir. É igual aquela história, né? Aqui está mas não é o pastor Giovanni não, tá bom? Aqui, o camarada está lutando com o diabo aqui. Um cristão lutando com o diabo aqui.
Aí chegou outro cristão do lado dele. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, tudo bem, tudo bem. Nossa, que luta, hein? O diabo está atacando, obrigado por você estar comigo aqui. Aí eu estou lutando com o diabo. Aí eu ouço assim, eu sou da igreja presbiteriana e você? Eu sou batista. É isso que acontece. Não é verdade? Então veja, a gente vive num mundo caído. E as pessoas estão precisando de paz. A paz que a gente anuncia é a paz que o reino de Deus promove. A paz que as pessoas precisam é a esperança de vida eterna no reino de Deus. Um dia eu estava pregando numa Assembleia de Deus e uma irmã deu um testemunho que Deus livrou ela de um acidente. O carro tombou, capotou, e ela saiu só limpando a poeira. E foi que benção, Deus curou, Deus livrou a irmã da morte. O carro ficou esmagado, mas ela saiu inteirinha sem um arranhão. E a igreja glorificou a Deus. No meio da minha mensagem eu falei assim, irmã, por que Deus salvou você? A mulher quase deu um choque. Sabe por que Deus salvou você? Porque você precisa trabalhar para Ele. Um cristão que é salvo da morte, ele não é salvo da morte para continuar vivendo. Ele é salvo da morte para continuar dando razão da sua esperança, que é pregar o evangelho do reino. E vou dizer mais, a pior coisa para nós é quando um crente morre. Para Deus é bom, para nós é complicado. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar dobrado. Isso é verdade. Então, trabalhar dobrado. É igual o time, quando um cara é expulso, o time vai ter que correr por um cara que foi expulso. É trabalho dobrado. Então, gente, vamos orar para Deus conservar a vida de todo mundo, para não ter trabalho dobrado para ninguém. Reino de Deus, vamos adiante. Meu Deus. É nesse mundo escravizado pelas trevas, em profunda alienação e desordem, que a igreja está inserida, ainda mais com esse movimento no Brasil de ideologia de gênero. Eu não tenho medo de falar sobre isso. E eu vou dizer por quê. Preste atenção. Nós não temos um lado para escolher. Preste atenção no que eu vou dizer em nome de Jesus. O outro lado é aborto, ideologia de gênero. O outro lado é casamento homossexual. O outro lado é caos. O outro lado é miséria. O outro lado é desgraça. O cristão não tem um outro lado, ele já tem um lado. É o reino de Deus. Porque todas essas práticas são condenadas pelo reino de Deus. Se eu faço parte do reino de Deus, eu não tenho o que escolher. Eu já escolhi quando eu aceitei a Cristo. Não, mas eu não posso falar sobre isso aí não, porque eu posso ser processado. Gente, nós temos uma dívida de sangue com os irmãos que morreram por não negar a sua fé. Nós não temos um lado para escolher. Ou a gente continua do lado do reino de Deus, da ética, da construção daquilo que Deus deixou, ou a gente vai para o lado das trevas. Porque o outro lado é trevas. Quem pratica aborto, casamento homossexual, ideologia de gênero, quem tem que governar em cima de ruínas, quem bate palma para caos, quem bate palma para desgraça, para desordem, para quebra-quebra, é o diabo. E o diabo é vermelho, de acordo com Apocalipse capítulo 12. É nesse mundo escravizado pelas trevas e em profunda alienação e desordem que a igreja está inserida. A gente está para servir a Jesus, gente. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus. Nós não estamos aqui para defender ideologia, nem de direita nem de esquerda. Um dia alguém falou assim para mim, pastor, você é da direita? Eu falei, não, eu não sou da direita e muito menos da esquerda. Eu sou conservador porque a Bíblia nos deixou um princípio moral ético dentro de nós. A gente tem um princípio moral dentro de nós que Paulo, em Romanos capítulo 2, vai chamar de lei natural. O pecado levou muito, mas não levou tudo. Nós temos um princípio moral na vida. Quem nos criou? Quem nos criou?
Deus é o quê? É bom. Deus, ele quer o quê? Amor. Ora, se eu sou criado por um Deus bom, santo, a gente não cantou que Deus é santo? Se nós fomos criados, vamos agora esquecer a fé, vamos falar de lógica, de razão. Se eu sou criado por um Deus bom, um Deus que é amor, um Deus que é santo, mesmo que o pecado tenha tirado muito de mim, ele não tirou tudo, porque há, a princípio, um justo dentro de nós. Entende? Não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com a Bíblia. Não seja nem direita nem esquerda. Seja o que a Bíblia diz que é para você ser. Seja aquilo que Deus criou você para você ser. Embora não seja desse mundo, ela está inserida nele e tem uma missão. Nós estamos em guerra, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos em guerra. É uma missão a cumprir dentro do mesmo. Da mesma maneira que o Pai enviou o Filho ao mundo para cumprir uma missão, a igreja é enviada ao mesmo mundo para cumprir sua missão. Nós não estamos passando férias desse mundo. Nós estamos aqui para trabalhar. Trabalhar para Deus. Chega para o pastor Giovanni durante a semana, ore a Deus, fala, pastor, tem um ministério na igreja que está faltando. Pastor, nós precisamos ter um ministério de visitação, de evangelismo. Nós estamos em guerra, gente. Segundo perigo, rapidamente para não... O segundo perigo é o da identificação da igreja com o mundo. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A igreja está no mundo. Por que Deus não tirou a igreja do mundo? Porque ela precisa estar aqui para fazer diferença no mundo caído. Você, quando estuda história da igreja, você vai estudar sobre o movimento monástico. Certo, pastor? O movimento monástico foi um movimento que tinha uma coisa muito interessante, mas não era correto. Principalmente com Bento de Núrcia, que os monasteiros, eles viram um mundo muito, muito corrupto. Então eles diziam, Deus é contra tudo isso aqui. Vamos nos retirar, nós que somos contra tudo isso aqui, vamos nos retirar e criar um nosso mundo particular de santidade. É legal, eles estudavam a Bíblia, oravam. O movimento monástico foi um movimento interessantíssimo de santidade. Foi coisa linda, não é isso aí, pastor? Coisa linda. Mas era para eles fazerem isso? Não, é para eles continuarem lá e fazer diferença lá. Quando a igreja perde a noção de que ela está no mundo, mas para viver na sociedade e enfrentar o sistema pecaminoso do mundo como agentes do reino de Deus, quando a igreja perde esta unção, ela se corrompe. E a igreja que perde a separação das coisas, perdeu os valores éticos, o espírito de santidade. E quando essa atitude surge, ela deixa de ser o sal da terra e luz do mundo. Muito cuidado com as porcarias que vocês escutam na internet, de pregadores que desonram a Deus. Muito cuidado. Tem um monte de pregador na internet que prega lixo, prega o que as pessoas querem ouvir. E o pior, não só escuta, como dão oferta esses caras aí por cima. A gente escuta coisa tão linda, você é o centro do coração de Jesus. Olha só. É o coach do pastor Giovanni. Tô brincando. Esses pregadores moderninhos que pregam sentado em banquinho, com luz em cima, estão destruindo a fé cristã. Estão me colocando num lugar que é de Deus. A gente tem que ter cuidado, isso aí é corrupção. Você encontrou um pregador legal? Chega para o pastor Giovanni, pastor, eu escutei esse pregador aqui no YouTube, o que você acha? Ele vai dizer se pode ou não. A gente perdeu o senso de autoridade. Nem Cristo manda mais na sua igreja. Só de fachada. Canta Cristo é meu rei, mas não coisa nenhuma, não obedece ao Senhor. Não vai pregar o evangelho, não vive de santidade. Fica correndo atrás de dinheiro, fica correndo atrás de ficar rico. Isso não é igreja, isso é qualquer coisa.
Então a gente tem que ter cuidado. Igreja Casa na Rocha, não seja uma igreja corrompida. Tem igrejas, e mais, tem igrejas tradicionais que estão corrompidas. Não se corrompam, pelo amor de Deus. Vamos adiante. Ainda dentro desse perigo. A igreja precisa influenciar a sociedade através do seu testemunho, porque caso contrário, ela será apenas mais uma instituição humana que não gera nenhum tipo de transformação espiritual e ética na sociedade. A gente não incomoda ninguém, pastor. Vamos dizer que vocês não façam nada mesmo. Que não é verdade, eu só estou dando um exemplo. Mas a igreja Casa na Rocha é legal, a igrejinha é legal, pastor é legal. Legal. Pô, aquela igreja é uma festa. Aí, pá, aí música, aí, pá, aí, pastor legal e tal. Mas se a gente não influenciar o Moarama, a gente não é nada. Quietinho do pastor Giovanni está perdendo o tempo dele. E vocês estão perdendo o tempo de vocês. E estão tomando o tempo de Deus. Se vocês não fazem diferença dentro de Moarama, vocês não são nada. É só um grupinho de amigos, de gente boa. E o pastor Giovanni, coitado, se esforçando aí. Eu sei a luta desse homem. Eu sei o que esse homem passa. A gente tem intimidade ministerial. E eu sei o que ele passa. Preocupado com vocês. Mas se a gente não influenciar a cidade, a gente não é nada. A gente é só um fenômeno estatístico. Sociológico, só isso. Só para dizer que o Moarama tem mais uma igreja evangélica. Gente, isso aqui, ó. Ela se torna uma igreja secularizada, mundana, disputando poder contra os poderes desse século. Tem um monte de igreja secularizada. Tem pastor famoso aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem pastor por aí dizendo, eu repreendi ele lá em Campo Mourão, pastor Modinha. É porque a igreja tem que dialogar com a sociedade. Falei, ó, esse discurso aí é de igreja que é uma igreja secularizada, meu irmão. O único diálogo que a igreja tem com a sociedade é pregar o evangelho do reino. Não há qualquer pretensão da parte de Deus de governar a sociedade através da igreja. As tentativas de colocar o mundo sob o governo de Deus através dos aparatos do Estado ou da igreja deram grandes desastres de ordem social e moral. Igreja e Estado, separado. E a igreja vai orar pelo Estado, vai orar pela sua liderança política, para ela ser uma diferença dentro da sua sociedade. O governo de Deus se fará notável nos corações dos homens. Por que você não faz isso? Porque eu tenho um Senhor em minha vida. Você sabe como é que o religioso responde? Ah, por que você não faz isso? Não, a minha igreja não permite. Esse cara é religioso, tem nada de reino de Deus. Ele só não faz. É igual aquela história. Um dia um camarada chegou e falou assim, você quer tomar uma cerveja aí? Uma cervejada lá? Não, não posso beber, a minha igreja proíbe. O coração dele é um alambique. O cara disse assim, eu não faço porque a igreja proíbe, ele está doidinho para fazer aquilo. Ah, vamos lá numa balada? Ah, não posso ir. Já pensou se algum irmão me vê? É religioso. O que está no reino de Deus diz, eu não vou fazer isso, porque o reino de Deus que está presente em mim, me tirou a vontade dessas coisas. O reino de Deus não é que eu não posso fazer, eu não quero fazer. O reino de Deus muda a nossa vontade, a nossa interioridade. Mas para uma igreja secularizada, é diálogo com a sociedade. Entendeu? E a igreja que perdeu a separação das coisas, perdeu os valores éticos, o espírito de santidade. E quando esta atitude surge, ela deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja precisa influenciar a sociedade através de seu testemunho, porque caso contrário, ela será apenas mais uma instituição humana que não gera nenhum tipo. Já falei isso aí. Tem uma igreja muito famosa no Brasil, por uma questão de ética eu não vou citar o nome, né, mas
é uma igreja muito famosa do Brasil e tal, né? Que tem muito a ver com a neve que cai no Polo Norte. E aí, eu vi que uma das igrejas do Rio de Janeiro, eu fiquei assim, meu Deus, a coisa tá feio o negócio. Batizou o namorado de Diego Hipólito, que é aquele atleta brasileiro, ele é dessa igreja, ele é membro. Aí ele estava muito feliz porque o meu amor se batizou na minha igreja. É isso aqui, igreja secularizada. Igreja que perdeu a noção do reino de Deus. Se o cara quer ser, veja bem, Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. Pode vir um homossexual, pode vir para Jesus, Jesus vai transformar a vida dele. Como transforma a vida de qualquer pessoa. Do alcoólatra, do sujeito que é gente boa, a mulher que é gente boa, mas está com o coração corrompido pelo pecado. Vem a Jesus, ele vai transformar a vida. Então, o Senhor transforma, o reino de Deus transforma. Ok? A gente precisa ter noção disso. E o terceiro perigo é o da identificação da igreja com ela mesma. Nós somos demais, não é? Ela não se interessa com o que está acontecendo no mundo, apenas se interessa no que está acontecendo com ela mesma, com seus programas internos, suas programações. Ela não se interessa com o mundo que se destrói, ela só se interessa sobre as deliberações que houve no concílio, e uma igreja assim perdeu o rumo, perdeu a visão, perdeu a história. Ela só se preocupa com seus programas. Está tendo uma guerra, vamos orar. Eles que se virem lá, como se não tivesse igreja do Senhor lá na Ucrânia. Sabe uns vídeos interessantes aí da igreja na Ucrânia, vocês viram aquilo lá? O povo de joelho orando, o povo cantando, pedindo misericórdia. Mas quando a igreja não pensa isso, ela fica preocupada com aqui, ó. O pastor Giovanni já sabe, nós conversamos um pouco sobre isso. Fica preocupado com as deliberações. Tem estatuto social de igreja que está acima da escritura. Vamos fazer isso? Não vamos fazer isso porque o estatuto não deixa. Não, mas a Bíblia tudo bem, a palavra de Deus, mas a igreja é regida pelo estatuto. É isso aqui, a igreja que preocupa só com ela mesma. Faz uma assembleia e vamos orar. Irmãos, nós vamos pintar o prédio de azul ou de branco. Pronto, é uma confusão, porque uns irmãos, vamos orar. Senhor, o Senhor quer que a gente pinta o prédio de azul ou de branco? Pelo amor de Deus. A igreja é a identificação dela com ela mesma. Tudo que acontece é só em torno dela, e não é verdade, né? Vamos partir para o final. Quando a igreja é um obstáculo, ela se torna um entrave para os interesses do reino de Deus em várias situações. Primeiro, quando se retrai do mundo com medo de perder sua identidade, ou quando se identifica com o mundo com medo do escândalo da cruz. Vocês lembram lá quando chegou um sujeito aos pés do Cristo, o homem rico, jovem que não era jovem, o homem rico? Pedro falou assim, esse homem, rapaz, vai ser um dízimo bom, hein? Que bênção, isso é de Deus. Esse homem chegou aqui, estamos tranquilo. Agora o dízimo dele vai pagar as contas do mês. E aí, o camarada faz um negócio com Jesus, Jesus não aceita o negócio dele. O cara vai embora, Pedro fala assim, o senhor pisou na bola agora, hein? É isso que muita igreja faz. Não importa se o camarada vive vida errada, vida dupla, se o dinheiro dele não importa, o que importa é que ele está aqui. Isso se chama pragmatismo na filosofia. Não importa os resultados, não importa o meio, importa os resultados. Mas a igreja, ela perde a sua noção. O reino é a totalidade da atividade divina em todos os lugares, épocas e circunstâncias. Tem psicólogo aqui? Tem psicólogo? Cadê? Você é psicóloga. O psicólogo, a medicina, é instrumento do reino. Porque o reino de Deus vai para além das fronteiras.
A gente não sabe disso. O médico, se ele é ateu, não importa. O médico, ele é agente do reino de Deus. Porque todas as forças que estão para a promoção do ser humano, a salvação do ser humano, é do reino de Deus. Eu estava conversando com uma enfermeira um dia, fazendo uma visita a uma família, e essa família estava recebendo uma amiga que era enfermeira, e eu falei bem assim, ela estava falando de hospital, eu falei, o hospital é uma bênção de Deus. Que é isso? Hospital, lugar de tragédia e tal, e o hospital é só desgraça. Eu falei, me desculpa. O hospital é uma bênção, porque milhares de pessoas são salvas se não tivesse hospital. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer porque a limitação humana atinge a medicina. Mas Deus deixou os médicos para trabalhar dentro da limitação do ser humano. Por que que Deus deixou os médicos? Porque é o ser humano cuidando do outro. E o hospital, ele é instrumento do reino de Deus. Sabendo que é ou não, ele é instrumento do reino de Deus. Então a medicina é uma categoria, é uma classe que é do reino de Deus. O médico, falei isso para um médico amigo meu, você é um pastor, morrendo do coração. Só que você é um pastor não de almas como eu sou, você é um pastor de gente que cuida da saúde física dele. O psicólogo é instrumento do reino. É isso aqui, ó. O reino é a totalidade da atividade divina em todos os lugares. Vocês sabiam que vocês sabem quem foram os primeiros médicos da história da civilização humana? Os sacerdotes. Quando você estuda sobre o Antigo Egito, e quando a gente estuda sobre os antigos sumérios, os acadianos, a gente descobre, isso é uma coisa de Deus, mesmo que eles eram pagãos, antes deles fazer qualquer tipo de tratamento patológico, os caras oravam aos seus deuses para o enfermo. Os primeiros médicos da história da civilização humana eram sacerdotes. Aliás, o símbolo da medicina é de uma figura de um deus, Asclépio ou Esculápio. Asclépio para os gregos e Esculápio para os romanos. Ou seja, forças do reino de Deus. Estamos terminando, gente. A igreja é a assembleia daqueles que participam da atividade remidora de Deus por Jesus, Atos 20 e 28. Quanto à igreja, é a comunidade daqueles que aceitam o evangelho do reino pela fé, que participam da salvação propiciada pelo reino, em cuja vida o reino toma a forma visível, o reino é visto através de nós, que são sal da terra e luz do mundo, Mateus 5,13, que tomaram sobre si o jugo do reino, Mateus 11, 28 a 30, que vivem segundo os mandamentos do rei do reino, que recebem do seu Senhor os talentos na expectativa de sua volta, que aguardam a vinda do reino em glória, que são co-herdeiros do reino, que participarão do reino na sua plenitude. Você pode dizer um amém? Quando Jesus voltar, é a absolutização do reino. Eu poderia falar de curas, eu não vou falar, talvez numa outra oportunidade, sinais do reino de Deus que estão aqui, aprisionamento de Satanás, curas e tudo mais, presença do reino aqui. A igreja trabalha para a proclamação do reino e recebe sua constituição, a Bíblia Sagrada, do reino. E o reino não se... Isso aqui já está repetido. O fim chegou, aleluia. Esse final é bom, né? Irmãos, meu Deus, 8:55. Quase que eu brinquei e falei sério que ia falar até meia-noite, hein? Mas 2 horinhas, ninguém está com sono não, né? Que benção, isso é coisa do Espírito Santo, isso é sobrenatural. Eu quero concluir a nossa palestra e a nossa mensagem dizendo que Jesus ama essa igreja Casa na Rocha. E essa igreja Casa na Rocha está para servir a Deus. Quem aqui quer ouvir aquela voz? Vinde benditos de meu Pai. Entrai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O nosso descanso não é aqui.
O nosso descanso é quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, nós vamos trabalhar. Nós vamos orar pelas pessoas. Nós vamos visitar pessoas. Nós vamos enfrentar as trevas. Nós vamos tirar o inferno das pessoas e as pessoas do inferno. Nós vamos apresentar para as pessoas uma esperança. Nós vamos apresentar para as pessoas vida eterna. Nós vamos dizer para as pessoas que há oportunidade de ter uma nova vida. Mas isso só pode ser possível se a igreja trabalhar. Gente, a gente tem que trabalhar. A gente não pode ter esse tempo tão maravilhoso aqui. Se esse tempo aqui de culto, significa a gente ficar resumido nessas 4 paredes, a gente perdeu a essência. Isso aqui é para glorificar a Deus por aquilo que a gente já faz para Ele. Quer pregar o Evangelho. Amém, queridos? Vamos orar? Por favor, vamos orar. Fecha os teus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai. Nós ouvimos corrido, é verdade. Mas ouvimos da Tua palavra o que é a igreja, o que é o reino. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo tenha falado ao coração desse povo aqui. Se o Espírito Santo falou ao coração de alguém aqui, Senhor, que haja nesse irmão, nessa irmã, um desejo de fazer o que nunca fez, que é de verdade te servir, te adorar fora dessas paredes. Tanta gente sofrendo, Senhor. Tanta gente com dores. Gente nos hospitais. Gente sem esperança nas prisões. Lares se desfazendo. O diabo se alegrando em cima da desgraça de pessoas que estão com drogas. Oh, meu Deus, meu Deus. Esta igreja está em luta. Ajuda esses irmãos como igreja a servir o Senhor de maneira produtiva, ativa. Que eles possam usar os dons e talentos que o Senhor Deus tem dado para tirar pessoas das trevas do pecado. Abençoa este povo, Senhor. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo não deixe ninguém em paz. Se não trabalhar para Jesus. Que essa igreja Casa na Rocha seja uma igreja relevante nessa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus use suas vidas, seus dons e talentos. Coloque-se de pé, vamos adorar a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Adora Ele. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu
céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sempre, amém. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre, amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pastor Giovanni, muito obrigado pelo gentil convite. Aleluia. Obrigado a vocês por me ouvir nesse Amém, tempo todo. Jesus. Que Deus use suas vidas. Uma salva de palmas de alegria. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma psicóloga agora atendendo aqui na igreja, né? Nossa irmã Leia. Vem aqui só para os irmãos conhecer você. Vem cá, amada. Ela e a sua filhota também, a Gisele, vem aqui também, só para os irmãos conhecerem. São duas ovelhinhas novas do nosso meio, vieram de Belém do Pará, tá, queridos? A nossa querida, ela está atendendo os irmãos que necessitarem, tá, de assistência psicológica, tanto de crianças, adolescentes, adultos também, uma baita de uma profissional. E a sua filhota, Gisele, ela é a nossa artista, tá, irmãos? Aquela que fez aquele lindo mural na entrada da igreja foi essa linda artista. Se você precisar também, na parte de pintura, decoração, convites personalizados, são pessoas preciosas que Deus está acrescentando no nosso meio. Tá bom, queridos? Se você precisar marcar horário com ela, liga aqui para a Beth, ou pode conversar também com ela hoje aí, vai ser uma bênção no nome de Jesus. É Jesus acrescentando pessoas maravilhosos no nosso meio, trazendo pessoas de todos os lados, e é uma alegria recebê-las de todo o coração, tá? Sejam muito bem-vindas, pode voltar ali para o seu lugar. Levante as suas mãos, queridos, vamos encerrar, adorando a Deus, ao mesmo tempo invocando a sua bênção sobre nós. Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Ó Deus, nós saímos daqui cheios, ó Deus, cheios da Tua Palavra, cheios da Tua graça, cheios da Tua glória, cheios do Teu amor, para, como o pastor nos ensinou, fazemos a diferença lá fora, Senhor. O desafio está lá fora. Ser crente aqui dentro é muito lindo, é muito fácil, é maravilhoso estar na Tua casa, mas o nosso desafio é lá fora. Levante as suas mãos bem alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, que nunca falte a bênção, a prosperidade, o sucesso, a graça, a glória do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave com o sangue precioso de Jesus, te dando uma semana abençoada, uma família abençoada, abençoando tudo aquilo que você tocar as tuas mãos. A bênção de Abraão, Isaque e Jacó, a bênção dos patriarcas venha sobre você, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Você recebe essa palavra, fala: eu recebo a minha herança espiritual, os benefícios da cruz, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vai na paz, na graça, na unção do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.